já conheceu, eu brinco com o pessoal, já mencionei para vocês, ele é o pai das funções, aquele negocinho f de x igual a x mais b, aquele negócio que todo mundo gosta. Você vai encontrar o cara no céu, já pensou que legal? Ele vai chegar para falar para você, falar, tudo é uma questão de x, não é? Sua vida foi simplesmente um x que Deus controlou todos os outros x, y e z, todas as variáveis estavam perfeitamente controladas na equação de Deus. Verdade. Leonard Euler foi um dos grandes cristãos que o mundo já conheceu. Só para você ter uma ideia, 1/3 de tudo que foi publicado na área de ciências durante a vida dele, foi ele quem escreveu. Já imaginou que legal você ter um professor de escola dominical desse jeito? Pessoal, eu quero integrá-los hoje com a essência do conhecimento de Deus. Ele coloca o símbolo da integral e bota uma baita equação lá do outro lado e fala, isso é integração. Vocês vão ver como é que funciona. Mas eu quero derivar para vocês algumas coisas importantes. Não somente isso, vocês vão entender a sua função no reino de Deus. E a coisa ia por aí afora. Outro cristão. Maxwell, criador da parte de eletricidade e magnetismo. Outro cristão também, como já mencionei. Se não fosse ele, nada dessa parafernália que vocês estão vendo aqui, estaria aqui. Foi ele quem nos agraciou com toda a parte de eletricidade e magnetismo, que nós aprendemos a como utilizar isso de uma forma eficiente, criando vídeo, criando áudio, computação digital e todo esse negócio. Joule, para mim é um dos caras que eu mais gosto na área de ciência. Também é outro cristão. Inclusive ele dizia o seguinte, o próximo passo, após o conhecimento e a obediência à vontade de Deus, deve ser conhecer algo sobre os seus atributos de sabedoria, poder e bondade manifestos nas obras das suas mãos. Você esperaria encontrar isso em que tipo de livro? Que tal termodinâmica? Foi onde eu peguei essa pequena citação. Um livro de termodinâmica. É muito bom de vez em quando você encontrar umas coisas dessas. E o pessoal diz que fé e ciência não se misturam, hein? Uau! Está na hora de ler alguma coisa. Wernher von Braun, pai dos foguetes, dizia o seguinte, ao contemplar os vastos mistérios do universo, temos apenas a confirmação da nossa fé na certeza do Criador. Acho difícil compreender um cientista que não reconhece a presença de uma racionalidade superior por trás da existência do universo, tanto quanto seria difícil compreender um teólogo que negasse os fatos da ciência. Fé e ciência andam juntos ou não? A resposta é sim. Não tenho dúvida. Portanto, rapidamente algumas pinceladas para vocês dentro da ideia do estudo. Não vou demorar, mas eu gostaria de citar apenas alguns erros graves que temos passado por eles. E daí eu termino dando alguns exemplos positivos. Primeiro, um grande erro que nós temos, que ciência é a interpretação da natureza e que teologia é a interpretação da Bíblia. Teologia interpreta os dois, tanto a natureza quanto a Bíblia. Uma boa teologia te faz chegar a conclusões corretas. Alguns olham para o sol e ficam impressionados, porque é o grande Criador, é Ele que dá vida a todas as coisas. Não, Ele não é o que dá vida. O que o criou é o que dá vida. Uma teologia errada te leva a conclusões erradas. Eu fico assim impressionado porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande, porque principalmente quando chega nisso você fala, bom, mas se ciência, teologia, todo esse negócio está assim, junto, como é que funciona? Deixa-me dar uma proposta para vocês pensarem. E a proposta é essa. A ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Eu fico impressionado porque tem gente que tem o maior medão de Bíblia quando vai para a escola, sabe? Chega lá assim, aquele medo. Se falar alguma coisa de Bíblia, então pronto, aí vai ser crucificado na escola. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu vou mencionar. Alguns já me ouviram falar a respeito disso, mas pode procurar. Aqueles que estudam matemática, você conhece o número π. 3,14, 15, 926, a coisa vai embora.
Você sabia que o número pi na Bíblia está correto? E a Bíblia trata do número pi? Uma vez um amigo meu, nós estávamos conversando a respeito de Bíblia e tudo mais, né? Porque eu gosto de conversar, um rapaz lá da universidade, durante os anos que eu estava fazendo mestrado, ele chegou e falou assim, aí vem o meu Bíblia ambulante predileto. É assim que ele me tratava. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez. Fui lá e ele falou assim, e aí? O que Deus te mandou, o que você aprendeu esse final de semana? Eu falei assim, tem muita coisa legal, uma delas é que você está indo para o inferno. Ele falou assim, é sempre exagerado. Eu falei, a gente só não sabe a entropia do inferno, mas que você está indo diretamente para lá, você está. E não somente a entropia é muito interessante, como a gente não sabe se ele é isotérmico ou não. Vai ver que tem áreas que são mais quentes do que outras. Precisa saber até onde você vai cair lá dentro. Eu falei, sempre exagerando. Eu falei, você perguntou o que eu aprendi esse final de semana, eu estou te contando. Ele olhou assim e falou assim, você acredita muito na Bíblia, sabe que esse é o teu problema. Não tem nenhum problema com isso. Você acredita muito pouco na Bíblia, não acredita nada na Bíblia. Esse é o teu problema. Assim, não, mas Bíblia é livro antigo. Eu falei, é antigo, mas fala do teu problema atual. Agora, se a Bíblia é livro antigo e fala do teu problema atual, meu amigo, te chamar de Neandertal é um elogio ainda. Ele falou assim, você acredita muito na Bíblia. Eu falei, você tem toda a razão. Eu acredito demais nela. O suficiente para basear minha vida inteirinha nela. Agora, me diz no que você acredita. Sua vida também está baseada em alguma coisa. É só explicar em que você está baseando a sua vida. É interessante porque de repente ele olhou para mim, sabe quando tem aquele ponto de interrogação bem no meio, assim, falou, nunca pensei a respeito disso. Todos nós baseamos nossas vidas em alguma coisa. Eu gostaria de desafiá-lo a basear a sua vida nas Escrituras. Deixa eu me dar algumas razões para isso. Porque eu creio na Bíblia. Tem dos itens que nós temos na camiseta aí, é sola Escritura, as Escrituras somente. Eu creio que a Bíblia, creio na autoridade da Bíblia, ou seja, que ela tem sempre a última palavra em todos os assuntos. Há alguns anos atrás eu estava fazendo pesquisa no Laboratório Nacional de Oak Ridge, no ano de 1994, 93, 94, saiu uma notícia muito interessante. Fizeram um mapeamento tridimensional no universo conhecido, descobrindo que tem uma grande muralha de galáxias no nosso norte sideral. Embaixo dessa muralha de galáxias lá em cima tem um buraco muito grande que não era para ter buraco, de acordo com a teoria do Big Bang, não era para ter buraco nenhum. E aquele negócio todo, e de repente uma coisa fascinante, clink, sabe quando acende a luzinha vermelha assim lá no seu cérebro, fica piscando, piscando? Lá no livro de Jó, capítulo 26, verso 7, diz que Deus faz a terra pairar sobre o nada e Ele estende o norte sobre o vazio. Eu tinha um amigo da Índia, cara assim, muito religioso. Cheguei para ele, foi lá, mostrei para ele, falei, rapaz, você viu só? Dá uma olhadinha. Abri lá no livro de Jó, mostrei para ele. Ele olhou para aquele texto, viu a notícia, olhou para o texto, viu a notícia. O cara levantou e foi embora. Falei, nossa, o que aconteceu com ele? No outro dia ele voltou, ele não apareceu, isso daí foi umas 10 horas da manhã. No outro dia, pela manhã ele voltou e falou assim, nunca mais fala nada disso para mim, eu não quero saber. Pessoal, a religião dele literalmente foi para o espaço. As pessoas olham para isso e falam, poxa, que legal, a Bíblia foi comprovada. Pelo contrário, meus irmãos, a Bíblia provou o quão ignorante a ciência era. A Bíblia falou isso 4.000 anos antes da ciência ter descoberto. A Bíblia estava perfeitamente correta. E tem gente que não acredita no livro. Eu falo, não é possível. Deve ter problema de neurônio que não está funcionando direito, alguma coisa assim, porque as evidências são muitas. Mas eu também creio na suficiência da Bíblia, ou seja, ela não necessita de suporte externo nenhum para suas proposições. E essa é uma área assim, interessante, porque se a Bíblia está correta, aqueles que creem nela estão bem de vida. Se a Bíblia estiver errada, aqueles que creem nela também estão bem de vida.
Porque é bom seguir os conselhos que a Bíblia nos dá. Isso faz bem para a gente. Não tem nada ruim ali. Ela te ensina como tratar com dinheiro, como tratar com os amigos, como arrumar uma boa namorada. Também tem isso na Bíblia. Como conseguir todas essas coisas legais do jeito certo, sem se arrepender. É só seguir os conselhos. Ou seja, se a Bíblia no mínimo tivesse errada, ainda você sairia bem. Mas a questão é que a Bíblia é inerrante. E eu creio na inerrância da Bíblia. Ela está perfeitamente correta em todas as suas afirmações. Você já